Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Sejam todos muito bem-vindos a este momento que nós consagramos ao Senhor. São 2 vezes por semana, aos domingos 10 horas e às quartas-feiras 19 horas. Que nós nos reunimos nesse formato virtualmente, nos colocando na presença do Senhor para adorar a Ele, para conversar com Ele através da oração e também permitir que Ele nos fale, nos dê sua instrução através da sua palavra. Por isso todos são muito bem-vindos e que possamos juntos nos prostrar, nos colocar na presença do Senhor. Bem-vindos, Dona Teresa, lá de Áurea, minha irmã, teve festa essa semana, teve aniversário aí, forte abraço, parabéns, minha irmã Teresa, Jesus abençoe. Valdirene, família reunida aí, Jesus abençoe. Fernando, meu cabeleireiro, quem cuida do corte desse cabelo, Jesus o abençoe, bem-vindo, bênção, estarmos conectados na presença do Senhor. Seja esse o nosso encontro com o Pai, você possa estar permitindo que o Senhor esteja derramando bênçãos sobre a sua vida. Se tem algo que está lhe preocupando, lhe trazendo aflição, seja esse momento de você abrir o coração ao Pai. Permitir que Ele sonde seu coração e opere cura, opere libertação sobre tua vida. Então que seja esse momento de adorar ao Senhor, se prostrar na sua presença, louvando, bendizendo. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Pela sua palavra, nós temos a certeza que onde estivéssemos reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Nessa certeza que o Senhor é conosco, que você possa estar adorando, glorificando ao Senhor. Eu quero partilhar contigo uma palavra, 2 versículos bíblicos que estão lá no livro de Neemias. Neemias capítulo 13, 2 versículos, versículo 1 e versículo 2. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu maldição em bênção. Mas o nosso Deus converteu maldição em bênção. Aleluias a esse Deus. Esse é o nosso Deus, diante do qual nós nos prostramos. Ele tem poder de transformar maldição em bênção, gente. Maldição em bênção. O maior exemplo disso é a cruz. Pela cruz nós obtivemos a libertação da escravidão do pecado e tivemos assim salvação. Salvação. A cruz, símbolo da maldição, se tornou símbolo da salvação. Nesse tempo, trazendo para hoje, nós fomos obrigados
por uma pandemia, a fecharmos as portas da igreja, não realizarmos cultos presenciais, mas Deus abriu essa porta, essa ferramenta, nos fez descobrir que através dessa ferramenta, cada casa pode virar uma igreja. Olha só, nós temos aqui, somente aqui, hoje, nós temos gente de Áurea, Erechim, São Gabriel e mais Giruá, acredito eu. Veja só, 4 cidades, por distâncias geográficas, estão longe, mas juntos, conectados uns aos outros, na presença do Senhor. Isso é bênção. Um tempo tão delicado, tão ruim, que está gerando medo, tanta incerteza, tanta coisa negativa. Mas Deus nos abre essa porta para continuarmos unidos, adorando, prostrados na presença do Senhor. Nossa boa noite também a dona Eledir, minha vizinha, seu esposo, família. Bênção estarmos conectados. Como família Santa Semente, nós com o coração ainda tomado pela tristeza, pela dor da saudade, nós colocamos nesse dia nossa ação de graças na presença do Senhor, porque Ele nos permitiu conhecer, conviver com uma pessoa muito especial. Ele que serviu a esse Deus com fidelidade. Nosso irmão Micael. Há um mês atrás, ele nos deixava. Micael foi para o Pai. Hoje está na presença daquele que, diante de quem ele se prostrava, a quem ele adorava, ele tornava os cultos mais belos através do ministério do louvor, através desse dom maravilhoso que Deus lhe concedeu, com seu violão, com a sua guitarra. Sempre fazia questão de montar uma estrutura de som para melhorar o louvor, para poder assim engrandecer ao Senhor. Hoje ele se junta, quase um mês, passado de um mês já, ele faz parte do coro celestial, adorando, glorificando ao Senhor, na presença santa, gloriosa do Pai. Nossa oração muito especial, a família, de modo especial, Jocelaine, sua esposa, Carol, sua filha, Alex, o genro, a bebê Melina, que ainda está na barriguinha da mamãe. Que as bênçãos, que a paz do Senhor repousem sobre essa família e a todos, sobre todos os enlutados, sempre na certeza, confortados pela certeza da ressurreição. Aquele que crê tem salvação. Ele, Jesus, veio da parte do Pai para resgatar os que estavam perdidos, para que nem um se perdesse. Pelo contrário, que todos fossem ressuscitados. A certeza da ressurreição conforta o nosso coração, nos anima, porque logo, logo, algum dia, nós nos encontraremos na presença do Pai. Alguns avisos. Domingo é Dia dos Pais, uma celebração muito especial nesse tempo que a gente está partilhando a série de pregações Paternidade, com o tema Paternidade. Nós já falamos sobre Deus como Pai e assim nós seguimos com esse tema durante todo esse mês de agosto, aprofundando,
buscando pela palavra, inspiração, orientação e, acima de tudo, se prostrando na presença desse que é nosso Pai, quer esse relacionamento íntimo conosco. E nesse Dia dos Pais, próximo domingo, nós temos a rifa do Dia dos Pais. Você concorre a um bolo de 2 quilos, que foi uma doação. Quem nos abençoou com essa doação foi a dona Eleidir, e também um centro de frios. O centro de frios, quem nos abençoou com esse prêmio foi a dona Rosalba. Então, com R$2 você concorre a 2 quilos de bolo e um centro de frios. E assim você está contribuindo para o sustento da Anglicana Santa Semente, para que a gente continue cumprindo com o nosso propósito, a nossa missão como igreja. Nossa saudação, também minha irmã Filomena, seu Jandir, meu cunhado, Clarice, minha sobrinha lá de Erechim também, a Celina, minha irmã, olha só, bênção, louvo a Deus por isso, porque assim a gente pode estar conectado. Minhas 3 irmãs, suas famílias, Jesus abençoe a vocês, todos aí reunidos. Dona Marinês, seu Leão, Jesus os abençoe. Abençoe todas as famílias conectadas conosco. Como nós já estamos mencionando, passamos a semana passada e essa semana continuamos, o templo da Anglicana Santa Semente está aberto de terça a sexta-feira, das 9 ao meio-dia. Momento que você pode ir até ali para a gente orar juntos, para a gente conversar. Eu só não posso, diferente daquele outro tempo, né, convidá-lo para tomar um chimarrão junto. Você precisa trazer o seu chimarrão, então, para que a gente possa tomar um chimarrão, orar, conversar na presença do Pai. Então, de terça a sexta-feira, das 9 ao meio-dia, o templo da Anglicana Santa Semente está de portas abertas para acolher você. Nossos cultos online, nesse formato, quartas, 19 horas, nesse horário, né? Domingo, às 10 horas. Mantendo-nos nesse formato de transmissão de cultos online, até um segundo momento, até termos mais segurança, alguma segurança a mais, né, para podermos voltar a nos reunir regularmente com cultos presenciais. É um ministério muito importante que nós sempre enfatizamos, as reuniões de oração nas casas, que também nós não estamos realizando. Então, nós oramos para que passe logo essa tempestade, esse tempo de incertezas, esse tempo de pandemia, para que a gente possa voltar a se reunir. E a gente já está orando, a gente já vê sinais desse retorno. Por isso que não é tempo de relaxar, é tempo de reforçar os cuidados, nos cuidar ainda mais, para que o mais rápido possível a gente esteja livre desta pandemia. Cada pessoa ligada de uma ou de outra forma, essa família Santa Semente é muito importante. Por isso que nós não queremos colocar ninguém em risco. Não queremos expor a ninguém. Então, continuamos nos reunindo nesse formato online, nos alimentando, nos fortalecendo em Deus. O templo já está aberto de terça a sexta para que a gente possa estar, então, promovendo essa possibilidade que você vá até lá para a gente conversar, orar. Visitação pastoral, tomando todos os cuidados recomendados, também é possível, como nós já mencionamos. Então, entre em contato conosco. Domingo mesmo nós recebemos 2 famílias aqui em nossa casa. O pessoal, é estranho, né? A gente fica cada um do lado
da cerca, né? Separados por uma certa distância, mas é sempre bênção poder conversar com os irmãos, orar com os irmãos. Então, você é bem-vindo para se chegar até aqui em casa, num horário que for melhor para você, para ir até o templo, então, de terça a sexta, das 9 ao meio-dia. E também domingo agora, próximo domingo, Dia dos Pais, de 15 horas às 17 horas, nosso drive-thru pastoral, onde você vai até o nosso templo, nós oramos por você, partilhamos a palavra e você pode se alimentar com o sacramento da ceia do Senhor. Então, próximo domingo, Dia dos Pais, de 15 horas até às 17 horas, drive-thru pastoral na Anglicana Santa Semente. Se você não sabe onde é o nosso templo, Rua Arthur Camargo, número 22, bairro Independência. Você é muito bem-vindo para se achegar até ali, para estarmos orando por você. E você que é batizado, que já é membro desta família de fé, você pode participar da ceia do Senhor. Certo, queridos? Vamos nos colocar em oração na presença desse Deus, consagrando a Ele este momento. Agora nós vamos estar lendo a palavra e nos alimentando com essa palavra. Então eu te convido para que nós possamos estar conversando com o Pai. Onde você está, feche seus olhos se assim desejar. Eleve sua oração, converse com o Pai. Querido Deus, nós te damos graças porque nos reunimos em Teu nome. Te damos graças porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Como nós lembramos, através da Tua palavra, Tu és esse Deus Todo-Poderoso que tens poder de transformar até maldição em bênção. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos, porque Tu és esse Deus zeloso, cuidadoso, que está sempre de braços abertos para acolher seus filhos, acolher a todos aqueles que, por mais que estiveram longe, distantes de Ti, resolvem voltar-se a Ti, resolvem clamar por Teu socorro, arrependidos de seus pecados, se voltam a Ti. Obrigado, Senhor, por seres esse Deus misericordioso. Como Teus filhos, Tuas filhas, famílias, nos prostramos na Tua presença. Cada um na sua casa, distâncias geográficas distantes uns dos outros, mas na Tua presença, Senhor. Te louvando, Te glorificando. Porque em Ti, Senhor, nós somos ou seja, nós somos uma família. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai amado, toca nosso coração com Teu poder, com Teu Santo Espírito. Purifica nossa mente, nosso pensamento, nosso coração, Senhor, de tudo aquilo que não vem de Ti. Para que nós possamos, nesse momento, nos focar em Ti, na Tua palavra, e sermos por ela alimentados, fortalecidos na fé. Amado Deus, nós reconhecemos que somos pecadores. Muitas vezes andamos tão distantes de Ti, dos Teus ensinamentos, da Tua palavra. Tenha misericórdia dos Teus filhos que a Ti se voltam nesse instante. Acolha-nos na Tua presença. Perdoa o nosso pecado. Perdoa-nos todas aquelas vezes que nos afastamos, que deixamos de lado a Tua palavra, o Teu ensino. Perdoa-nos, ó Pai, quando pecamos por pensamentos, palavras, obras ou omissões contra Ti, contra nosso próximo e contra nós mesmos. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Perdoa nosso pecado. Restaura-nos, toca-nos com Teu poder, com Teu Santo Espírito, nos limpando, nos transformando, nos restaurando em pessoas melhores, homens e mulheres, segundo o Teu coração.
É nas tuas mãos e na tua presença que nos prostramos, Senhor. Acolha as nossas orações e que seja este tempo de nos fortalecermos na fé, nos alimentarmos pela tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aline, pequeno Willer, Dona Ione, seu Mário, graça e paz, boa noite. Seu Devanir e a Dona Arinha, lá de Catuçaba, boa noite. Seu Devanir também esteve de aniversário esses dias aí, né? Que Jesus o abençoe. Mais uma vez, nossa oração em favor desse irmão. Queridos, quem nos acompanhou, quem participou do culto de domingo, nós iniciamos a série de pregações Paternidade. E nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 15, os versículos 11 ao 32. E eu gostaria de convidá-los hoje para a gente ir além nesse texto. Vamos ler de novo esse texto e permitir que o Senhor fale aos nossos corações. Hoje nosso desafio é aprofundar, ir além, permitir que o Senhor nos ensine mais através desse texto, dessa reflexão, a partir dessa história, a parábola do filho pródigo, ou a parábola do pai misericordioso. Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 a 32. Abra aí sua Bíblia, ou conecte sua Bíblia, né? Que você possa estar acompanhando e meditando na palavra do Senhor. Continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele, o pai, lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo.
E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava aconselhá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Então ele vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Esta é a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, nós te louvamos por essa palavra. Nós te louvamos, Senhor, pela tua revelação, porque aprove a ti se revelar a nós. E nós clamamos nesse instante, Senhor, nós que estamos sedentos da tua direção, da tua sabedoria. Venha a nós com teu poder, com teu Santo Espírito, o Espírito da verdade. Prepara nosso coração para meditarmos nesse texto, nos aprofundarmos nesse texto. Fala aos nossos corações, nos alimenta na fé, nos fortalece na fé. Toca nosso coração com teu poder, para acolhermos essa palavra e para que ela frutifique em nós a 100 por 1. Toca com teu poder esse teu servo, para que eu anuncie a tua verdade e não a minha. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Essa parábola, uma das mais conhecidas, né? Parábola do filho pródigo, ou melhor, do pai misericordioso, nos apresenta 3 personagens. O pai e seus 2 filhos. O filho mais novo, aquele que resolve pedir a herança, sua parte na herança, e ao recebê-la, vai ao mundo independente, senhor do seu destino, senhor de si mesmo, rompendo com sua família. No ato de pedir a herança, vemos ele como alguém que está desejando a morte de seu pai. Porque herança a gente recebe depois da morte, né? Sua decisão de viver livremente, como diz o texto bíblico, dissolutamente, o levou a dissipar, a acabar com sua herança e se tornar um empregado muito mal pago. Ele foi cuidar de porcos. É o pior serviço, o pior trabalho que um judeu poderia fazer. A pior responsabilidade que se podia confiar a um judeu. Ali, nessa situação, no fundo do poço, arrependido, resolve voltar. Clamar por perdão. Deseja ser acolhido como um empregado de seu pai. O pai, outro personagem, mesmo não concordando com a decisão do filho, permite que ele vá. Mas nunca deixou de amá-lo, de esperar pelo seu retorno. Quando vê seu filho se aproximando, corre ao seu encontro, o acolhe, restitui sua dignidade, restitui sua condição de filho, não empregado, como ele desejava, mas de filho. Promove uma grande festa. O filho mais velho
permaneceu fiel ao pai, dedicado aos serviços da casa. Quando vê a grande festa de acolhida de seu irmão, se revolta, questiona o pai quanto à sua atitude misericordiosa, não aceita o fato do pai ter perdoado o seu irmão e ainda promovido uma festa. Dá para entender que ele conclui algo assim: já que ele dissipou, acabou com, fez uma escolha de sair, gastou tudo que tinha, agora que sofra as consequências de sua decisão. Jesus, no seu modo de ensinar, usa parábolas para falar, nos revelar as grandezas de Deus. A parábola do filho pródigo, ou do pai misericordioso, faz parte de um bloco de parábolas que nos falam a respeito da misericórdia de Deus. Se a gente está seguindo aí a série de pregações que nós terminamos, quer dizer, que foi ministrada no mês de julho, nós falamos que para Jesus uma vida importa. Sim, através dessas parábolas, nessa sequência que aparecem aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos ver isso trabalhado de uma forma muito especial. Dos versículos, capítulo 15 de Lucas, dos versículos 3 a 7, nós temos a parábola da ovelha perdida, a qual é concluída, é fechada, dizendo que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A festa no céu, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos, nos consagramos ao Senhor, retornamos à casa do Pai. Na sequência, capítulo 15, dos versículos 8 a 10, temos a parábola da dracma perdida. Também o texto conclui dizendo, o Senhor conclui dizendo: eu vos afirmo de igual modo, há júbilo, há festa diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí na sequência, dos versículos 11 ao 32, a parábola do filho pródigo, que também é concluída, da seguinte forma, que é o pai dizendo, dialogando com o filho mais velho, dizendo: entretanto, era preciso que nos regozijássemos, ou seja, nos alegrássemos, fizéssemos uma festa, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Veja só essas: morto, ressuscitado literalmente, trazido novamente à vida, reintegrado à família, perdido, achado. A festa no céu por um pecador que se arrepende, porque para Jesus uma vida importa. Sim, com toda certeza. Todos somos importantes para o Pai. Ele deseja que todos sejamos salvos e que nenhum se perca. Ele quer salvar a todos. Jesus reforçou o desejo de Deus mais de uma vez, assim como por essas parábolas e outras afirmações suas, através do seu ensino, que Deus não queria que nenhum se perdesse, mas que todos fossem salvos. Mas é difícil compreender esse amor, essa misericórdia do Pai. E nós vamos ver como isso é difícil. Lembrem esses dias, há uns dias atrás, quando nós falávamos e trazíamos aqui a história do profeta Jonas? O livro do profeta Jonas nos mostra um pouco isso. Como é difícil aceitar
a misericórdia de Deus. Jonas foi a Nínive anunciar ali a sua ruína. Ela seria destruída por causa do seu pecado. Mas aquele povo acolhe a palavra de Deus, crê no Senhor, se arrepende dos seus pecados, clama por perdão, declara um jejum em toda aquela cidade. O Senhor ouve o seu clamor, perdoa o seu pecado. Mas Jonas não aceita isso. Se a gente lê a história, o livro, né, do profeta Jonas, a gente vai ver que ele se revolta contra Deus. Como assim? Literalmente assim, eu queria ver fogo descendo sobre esses pecadores. Como assim perdoados? Como assim poupados? Jonas não entendeu a misericórdia de Deus. Nesse texto da parábola do filho pródigo, nós vemos o filho mais velho também não compreendendo como o pai foi capaz de aceitar de volta o filho mais novo, que desejou a sua morte, pedindo a herança em vida, foi ao mundo, senhor de si mesmo, rompeu com a família, gastou tudo o que tinha, e agora foi acolhido com festa. Ele não aceita. Isso é muito difícil. Eu já vi muitas vezes a afirmação: como é possível que Deus esteja perdoando a pessoas que cometeram crimes gravíssimos? Como, por exemplo, Deus perdoou a Moisés. Vamos pegar um exemplo bíblico. Moisés cometeu um assassinato, mas foi acolhido por Deus, foi restaurado e foi transformado num dos maiores profetas que se viu na história. Como isso é possível? Ser perdoado de um crime tão bárbaro? Como é possível perdoar alguém que andou tão longe, que cometeu tantos erros? Essa é uma das maiores dificuldades que nós, quem sabe, tenhamos também. Aceitar que Deus pode perdoar a mim, pode perdoar qualquer pessoa, independente dos seus pecados. Ele pode nos acolher de volta e fazer como fez com esse filho, o reintegrar a família, como esse pai da parábola fez com esse filho, o reintegrar a família, devolver sua dignidade. Ele não aceitou como empregado, ele o restaurou como filho. Nossa saudação, Dona Carmelita. Jesus abençoe sua família, seu esposo. Em Nínive, Jonas não aceita o que Deus fez com aquele povo. Porque quando ele olhou para aquele povo, ele viu a gravidade do seu pecado. Ele viu o quanto aquele povo estava perdido na iniquidade. Na parábola de hoje, o irmão mais velho vê a gravidade dos pecados do irmão mais novo. Essa é a nossa tendência, ver o pecado do outro, o erro do outro. Olha quanto ele errou. Veja o quanto ele está distante de Deus. Veja quanto ele está distante da palavra de Deus. Apontar, acusar. Quem sabe nós realmente não tenhamos os mesmos pecados que o outro. Mas pecado é pecado. E segundo a palavra de Deus, não há um justo sequer. Santo é só Deus. Portanto, todos somos pecadores. Lembram no Evangelho quando trazem uma adúltera diante de Jesus? Ela teria que ser condenada à morte através do apedrejamento. Jesus diz assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos se viram e vão embora. Ninguém ousa tirar a primeira pedra porque todos reconhecem que são pecadores. Jesus não aprovou o erro daquela mulher. Ele disse para ela:
os outros não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Mas apedrejar, apontar, julgar o outro não podemos, porque também somos pecadores. Todos pecamos, não há um justo sequer e todos carecem da glória de Deus. Nós, quando olhamos para o outro, a nossa tendência é enfatizar o pecado, o erro do outro. Mas Deus não nos vê dessa forma. Ele vai além. Ele nos vê na condição que Ele nos criou, a sua imagem e semelhança. Por mais perdidos, por mais distantes que estejamos dele, Ele continua nos olhando como um pai. Como um pai que nos criou a sua imagem e semelhança. Pessoas com valor, com dignidade, com uma identidade. Alguém pode olhar para esse filho pródigo e enfatizar como seu irmão mais velho enfatizou. Esse desejou a morte de seu pai. Ele malhou todo o seu dinheiro. Ele viveu dissolutamente, mas Deus continuava olhando para ele. Aquele pai da parábola, né? Continuava olhando para ele como sendo seu filho. Deus nos olha como um pai. E um pai verdadeiro não faz distinção entre um filho ou outro filho. Ah, eu amo mais esse e menos aquele. Não. É impossível fazer isso. Todos são importantes ao pai. O pai não concorda, não apoia o erro do filho, mas não deixa de amá-lo. E vai fazer o possível para resgatar seu filho. Se for necessário, esse pai vai repreender seu filho. Tudo com o objetivo de restaurar, resgatar, reintegrar. Apocalipse, capítulo 3, numa das 7 cartas, na 7ª carta que o anjo traz à igreja, nesse caso a igreja de Laodiceia, capítulo 3, o versículo 19. Assim diz o Senhor: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele, o Senhor, sendo um pai zeloso, Ele nos diz que é possível nos repreender, nos disciplinar, para que todos nos demos conta das nossas falhas, o quão distante estamos dele, o quão estamos em pecado, o quão sujos estamos, escravizados pelo pecado. Nos arrependamos e assim sejamos restaurados, reintegrados à família. Tenhamos a nossa identidade, a nossa dignidade restaurada. Pois o pecado destrói a nossa identidade. Por mais que ele num primeiro momento pareça algo bom de se fazer, ele vai nos destruindo. É como a droga. O álcool, a droga de outro tipo, num primeiro momento parece algo muito bom. Nos dá até uma sensação boa, mas aos poucos ela vai destruindo, nos transformando nossa identidade. De repente a gente se transforma em algo como um monstro. A gente não calcula o que está falando, a gente não calcula os nossos atos, transforma nosso carro, por exemplo, em arma.
tantos acidentes que acontecem com pessoas que estavam embriagadas ou dominadas por uma droga qualquer. Algo que parecia no primeiro momento bom acaba causando a destruição da vida. Então, quando Deus nos perdoa, nos acolhe de volta, Ele promove essa restauração, nos libertando dessa escravidão, disso que quer nos destruir, disso que quer trazer destruição no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, enfim. Precisamos, muitas vezes, até ser disciplinados, aquele puxãozinho de orelha, para voltarmos ao caminho, nos voltarmos ao Senhor e nele termos vida, uma vida restaurada. Veja o que nos diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, o versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Por que o Senhor nos disciplina? Aquele puxãozinho de orelha. Quantas vezes me lembro, fui repreendido, fui disciplinado por meu pai e por minha mãe. Num primeiro momento não entendi, assim como Alice não entende quando nós, como seus pais, a disciplinamos, a corrigimos, dizemos um não para ela. É a pior coisa que ela pode ouvir. Eu custei para entender isso. Quantas vezes hoje eu queria ter meu pai e minha mãe me dando um puxão de orelha, porque eu sei hoje o valor daquilo que eles faziam por mim. Mas eu sei que Deus continua agindo na vida desse seu filho, muitas vezes me dando um puxão de orelha para que eu possa me voltar mais a Ele, ser restaurado, ser vivificado, ser reconduzido à vida por Ele. Com isso nós aprendemos em primeiro lugar, queridos, com essa parábola, com esse desafio de ir além, pregação de domingo e agora essa pregação como um passo além, né? Em primeiro lugar, devemos ter a clareza o quanto Deus nos ama. Deus é esse Pai misericordioso que está sempre de braços abertos para nos acolher, independente de onde nós estejamos. Aquilo que eu enfatizei mês passado na sequência de pregações. Independente dos seus pecados, da sua religião, por onde e o quão distante você andou dele. No momento que você se voltar a Ele, se arrepender de seus pecados, o aceitar como seu Senhor, você será acolhido com alegria. A festa nos céus por um pecador que se arrepende. Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer perdoar a todos os seus pecados. Cristo morreu na cruz para que nós fôssemos libertos da dívida, da escravidão do pecado. E assim tivéssemos nossa identidade restaurada. Fôssemos adotados como filhos de Deus. Para podermos hoje receber bênçãos e na eternidade viver juntinhos de nosso Pai Celeste. Glórias, glórias ao nosso Deus. Então a primeira coisa que você tem que aprender é isso. Deus é um Pai misericordioso que nos ama. Em segundo lugar, devemos ser também mais misericordiosos. Afinal, somos todos pecadores e carecemos da glória de Deus. Se fomos resgatados, reintegrados à família, se Cristo morreu pelos meus pecados, por que não eu acolher com alegria aqueles que se arrependem dos seus pecados e também se voltam ao Senhor? Portanto, não julgue os outros pelos seus pecados. Veja os outros com os olhos de Deus, como um ser humano criado à imagem e semelhança do Pai, ao qual o Pai também quer resgatar.
o qual o Pai também espera que ele se arrependa, que se volte a Ele e seja salvo pelo nosso testemunho, pelo nosso falar, pelo nosso agir. Possamos fazer de tudo para resgatar mais e mais vidas ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo compreendeu muito bem isso. Ele vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 9, 22, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, que ele fez de tudo para que, de todas as formas possíveis, pudesse ganhar alguns. Ou seja, ele tinha consciência de que ele era um pecador, estava perdido, foi resgatado, reintegrado pelo Pai à família de Deus, alcançado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. E compreendeu que a sua missão agora era espalhar esta misericórdia, levar essa possibilidade a outros que ainda estavam perdidos. Então não veja com maus olhos quando alguém que levou uma vida muito perdida, que levou uma vida muito distante dos propósitos de Deus, resolve se voltar ao Pai. Não questione isso, não se revolte com isso, se alegre no Senhor. Glorifique a Deus e testemunhe sua fé. Compartilhe a palavra de Deus para que mais e mais gente seja alcançada, restaurada, reintegrada à família de Deus. É isso que Ele quer, que todos sejam salvos. Eu, você, que já fomos resgatados, somos agentes do reino para promover a restauração na vida dos outros. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa saudação, Brito Correia, nossos irmãos da Paróquia Anglicana de Cristo de Cachoeirinha. Jesus os abençoe essa família. Karen Brito, também nosso irmão Chico e o pequeno Francisco, família. Jesus os abençoe. Bom estarmos conectados. Gente, Carol também, a Carol está conectada aí com a gente. Alex, nossos compadres, Jesus os abençoe. Pequena Melina, ainda na barriguinha da mamãe, essa família que está esperando, essa expectativa, né, que a gente viveu aqui há alguns anos, né, 3 anos, essa expectativa de acolhermos, colocarmos nos braços essa pequena pessoinha, esse pingo de gente, como eu brinco com a Alice. É bênção do Senhor. Que Jesus abençoe este lar, essa família. Queridos, alguma intenção de oração especial, além das que a gente citou aqui no início? Você pode digitar aí. Ainda temos alguns minutos. Aí a gente coloca essa intenção na presença do Pai. Nossa oração nesse dia. Nós lembramos. É uma lembrança com 2 ênfases. Primeiro, essa ação de graças e alegria que o Senhor nos permitiu conviver com uma pessoa tão especial. Ouvir seu testemunho de fé, sua dedicação à causa do Senhor. Sermos abençoados. A família Santa Semente louva a Deus, porque Ele permitiu que nós convivêssemos e fôssemos abençoados com o testemunho, com o ministério do nosso irmão Micael. Hoje ele está na presença do Pai. Nós nos alegramos porque o Senhor o libertou num primeiro momento para que ele pudesse viver essa expectativa, essa bênção de ser vovô durante algo como 7 meses. Deus lhe concedeu essa graça. Como disse Carol,
de ter a certeza que sua netinha teria o seu M. Ele viveu essa graça, essa bênção, e nós louvamos a Deus por sua vida, seu testemunho, e pedimos esse conforto, esse consolo de forma especial sobre Josi, sua esposa, Carol, Alex, família, toda a família, amigos, nós como família de fé. Que a paz do Senhor toque nossos corações, nos conforte, nos anime e nos inspire para que, inclusive motivados pelo exemplo de Micael, sigamos adiante, sigamos servindo ao Senhor, com essa dedicação, com essa alegria como Micael fazia. Então essa é a nossa ação de graças e esse é o nosso pedido na presença do Pai, que Ele envie conforto, envie paz aos corações de todos enlutados. Também pedindo pela saúde do Dr. Arlindo, que Jesus abençoe sua vida, derramando a bênção da saúde sobre esse profissional da área da saúde, né? Com essas intenções, com as intenções que cada um traz em seu coração, ainda lembrando também nossa intenção de oração, né? Nossa ação de graças por mais um ano de vida da minha irmã Tereza, também da minha comadre lá de Giruá, Daiane, esteve de aniversário. Hoje a dona Olinda, nossas paroquianas virtuais lá de Giruá. Que Jesus abençoe a vocês que estiveram de aniversariando. O Senhor lhes concedeu esta graça de celebrar mais um de vida. Que bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre cada uma de vocês, as aniversariantes. Exatamente, Carol, sejamos inspirados pelo exemplo de Micael, essa dedicação à obra do Senhor. Oremos ao Pai, converse com o Pai, onde você estiver, feche seus olhos, permita que o Senhor toque seu coração com seu poder, com seu Santo Espírito, conforte, inspire, derrame bênção sobre sua vida. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos e colocamos nossas vidas nas tuas mãos. Essas intenções que nós colocamos na tua presença, nossas ações de graças pelas aniversariantes, que a tua mão poderosa derrame bênçãos sobre suas vidas, nosso pedido, nosso clamor por conforto, a tua paz sobre Josi, Carol, Alex, enfim, família, Dona Diva, seu Nico, Dona Iracema, os demais familiares queridos, a família Santa Semente que também ainda está enlutada, que a tua paz venha sobre todos, Senhor. Pai querido, nos inspira, nos encoraja a andarmos segundo o teu propósito, segundo a tua palavra, Senhor. Pai, nos ajuda a compreendermos que tu és esse Deus misericordioso que quer salvar a todos, que quer operar maravilhas sobre nossas vidas, quer nos resgatar das trevas para a maravilhosa luz, tua luz. Ó Deus, nos ajuda a compreender que tu és um Pai misericordioso e desejas que nós também promovamos a reconciliação. Sejamos luzeiros por onde andamos. Ó Deus, nós colocamos nas tuas mãos nossas vidas, cada família que se conecta conosco, independente da cidade que esteja, que a tua mão poderosa esteja derramando bênçãos sobre esses lares. Ó Deus, a nós como igreja Santa Semente, cada família, de uma ou de outra forma, ligada a esta igreja. Cuida, Senhor, inspira-nos, motiva-nos a permanecermos fiéis a Ti, Senhor. Ó Deus, a Igreja Anglicana do Brasil, nossos bispos, pastores, lideranças, comunidades, que a Tua mão poderosa esteja derramando bênçãos sobre nós e nos ajudando a cumprirmos com a missão que Tu nos confias, ó Pai. Nós oramos também pelos nossos governantes, o presidente da República, o governador de nosso estado, o nosso prefeito, que a Tua mão poderosa guie, oriente esses Teus filhos no exercício da responsabilidade que confias a eles. Também médicos, enfermeiros, profissionais da saúde,
Inspira-os, orienta-nos. Ó Pai, nos ajuda a acharmos logo uma cura, uma vacina para nos libertarmos deste mal, ó Pai. Opera cura, Senhor, nessa nação. Opera cura, Senhor, na vida dos teus filhos. A todos que a Ti clamam, a Ti buscam, a Ti se consagram, Senhor. Tudo isso, Pai, nós colocamos nas Tuas mãos, unicamente confiantes no Teu amor. Oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que a bênção, Deus onipotente, que é Pai, é Filho e Espírito Santo, repouse sobre você, sobre sua vida, hoje e por todo sempre. Amém. E que a bênção e que a graça de Jesus esteja sobre o seu lar. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Até domingo. Domingo, 10 horas, nós nos conectamos novamente.